Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o João Davi e hoje vamos lançar o 6º episódio do podcast Olimpíadas Científicas, um podcast idealizado pelo Projeto Social Pitagóricos e realizado em parceria com a Organização Educacional Farias Brito, onde vamos falar um pouco sobre Olimpíadas Científicas e temáticas educacionais. Hoje o episódio é para aquele estudante que tem um sonho de conquistar um diploma internacional e estudar no exterior. Vamos conversar um pouco como é que sua história pessoal e também nas Olimpíadas Científicas podem te ajudar a conseguir aquela bolsa de estudos, aquele suporte financeiro. Vamos conversar um pouco principalmente sobre as universidades americanas, lá nos Estados Unidos. E outro ponto interessante de hoje será comemorar o bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, que promoveu várias evoluções em campos de ciência, cultura e educação. E para essa conversa, eu gostaria de convidar e para explicar também, né, todo esse processo complexo da aplicação de universidades americanas, eu gostaria de convidar uma pessoa que tem uma trajetória excepcional, com várias formações e também que eu tenho um enorme carinho, devo admitir que já conheço há algum bom tempo, que é Cristina Borges, graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Ela também tem um turismo pela Universidade de Fortaleza, atua desde 1987 no ensino de inglês e atualmente está à frente do escritório Education USA, na Universidade Federal do Ceará. Além disso, ela lidera o programa Oportunidades Acadêmicas Graduação do Education USA Brasil, ajudando jovens brasileiros a alcançarem seus sonhos de estudar nos Estados Unidos. Cristina, muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. Olá, João, que prazer estar aqui com você. Como você bem falou, a gente já vem de um bom tempo, né? De ser conhecidos, e é uma alegria para mim estar aqui participando do podcast e poder divulgar um pouco mais sobre o Education USA, sobre as oportunidades para quem deseja estudar nos Estados Unidos. E aí, vamos iniciar o nosso papo. O que você gostaria de saber? O que você acha que os seus fãs e ouvintes querem saber? Ixi, fãs, rapaz, o negócio né? tá bom. E uma coisa, a gente se conhece desde do grande Ibeu, que já ensinou tanta gente, verdade, tantas gerações, né? O Ibeu Ceará, ali na Nogueira Scioli. E vamos começar falando sobre essa relação diplomática, né? Tanto tempo, 200 anos. O que é que a senhora percebe, qual o impacto dessa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos e principalmente no campo da educação? Bom, realmente você falou, esse é o ano do bicentenário das relações Brasil e Estados Unidos, e esse é um marco importante, porque quando a gente pensa nas Américas, somos os dois grandes países mais influentes, Brasil e Estados Unidos. Não só pelo tamanho, mas também pelo tamanho da população e pela influência política que os dois países exercem nas Américas, né? Os Estados Unidos, principalmente na América do Norte e Central, e o Brasil está na sua grande influência na América do Sul e também pegando um pouquinho central, da América Central também. Então, os dois grandes países que têm também histórias compartilhadas, né, são a união ideal. Então, cada vez mais eu vejo que o desenvolvimento das nossas relações, apesar de elas terem seus altos e baixos históricos, dependendo das tendências políticas, o que tem acontecido ao longo desses anos é um melhoramento, um aperfeiçoamento dessas relações. Então, em 1824, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como uma nação independente. Em 1905, nós tivemos o estabelecimento da primeira embaixada dos Estados Unidos no Brasil e vice-versa, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Inclusive, o nosso primeiro embaixador, né, ou seja, de embaixada mesmo, foi Joaquim Nabuco. Então, eu acho que isso é assim, algo que só veio a melhorar durante esses anos. E no campo da educação, sempre houve uma inter-relação próxima e sempre houve também um estímulo das pessoas, principalmente de brasileiros, querendo ir estudar nos Estados Unidos, como sendo um grande celeiro também de pesquisa, de troca. Então, eu vejo que ao longo desses anos, os brasileiros continuam indo para os Estados Unidos, é um país de preferência, tanto que nós somos o 9º país em envio de alunos para os Estados Unidos, o que não é algo pequeno, não. Estarmos entre os 10 países e sermos o 9º... 193 é muita coisa. Exatamente, é muita coisa.
né? Interessante. E agora falando um pouco sobre a sua trajetória, a gente viu aqui que a senhora tem formação em jornalismo, turismo, e eu queria saber o que é que despertou a sua entrada para a educação, nesse modo educação internacional, né? Sim. Olha, eu acho que o primeiro contato foi justamente o fato de aprender inglês. Então, quando eu era jovem, a minha mãe disse: Não, você vai aprender inglês, você tem que aprender inglês. E eu fui aprender no IBEU. E esse contato no IBEU foi que me proporcionou a visão não só do inglês como uma língua importante profissionalmente, mas a visão de Estados Unidos. Então, depois que eu comecei a fazer inglês no IBEU, eu passei também um tempo, fiz intercâmbio, fui para os Estados Unidos na época do high school, né, da meu ensino médio, terminei lá, fiz toda aquele high school que a gente vê nos filmes, tá, gente? Fiz baile, fui para jogo de Rapaz, futebol, viveu participei de tudo. aquele filme como é? High School Musical, né? Viveu um High Bem o School High Musical. School Music, aliás, por sinal, gente, eu fazia parte do coral. Ixi. Então, era High School Musical total. Isso é legal, uma coisa distinta, né, da É, realidade é brasileira, nova verdade. cultura. Muito enriquecedor. Eu tive contato não apenas com os meus colegas americanos, né, ou seja, meus colegas que estavam ali na cidade, mas também com outros alunos de outros países que estavam na mesma época na minha escola. Então, eu tive um colega finlandês, um alemão, uma italiana e uma japonesa. Então, Caramba, foi e uma tudo aprendendo inglês, e todos juntando, isso é aprendendo muito inglês, interessante. todos tendo a mesma experiência cultural e acadêmica. Então, foi realmente uma época muito rica. Uma diversidade de cultura, Sim. né? Cada um também traz aquele aspecto seu. E completamente diferente. E até hoje, né, assim, as pessoas perguntam: você tem contato ainda com alguém da época dos Estados Unidos? Até hoje, o meu contato é com a minha colega, a minha amiga japonesa, Kaoru Kozuka, que já Rapaz. veio aqui para o Brasil, por sinal, ficou na minha casa e até hoje nós trocamos cartas, tá, gente? Ah, Cristina, tem o WhatsApp, tem outras coisas? Tem, gente. Ela também se comunica comigo pelo WhatsApp, por e-mail. E uma coisa, Mas é não é por comum carta. o WhatsApp. É comum É. pra gente, manda mensagem no WhatsApp, mas é Exato. uma coisa que não é comum Não, em outros não é países comum. internacionais, né? É verdade. Ela tem, mas, Olha aí. mas nesse caso a gente realmente se comunica por carta. Todos os anos a gente troca cartões de Natal. Olha aí. É. É justamente um filme americano, aqueles clássicos da fotinha da família, né? Feliz Sim. Natal, Feliz Feriados, essas É. coisas assim, bem clássico. E realmente ajuda no desenvolvimento do inglês, né? Porque a gente fala, fazer curso e tudo mais, mas a pessoa que vive esse intercâmbio tem um desenvolvimento mais rápido, avançado do inglês, justamente por viver naquele cotidiano da língua, da cultura. A senhora acha que influencia? Eu acho que o ganho vai além do linguístico, Uhum. porque eu acho que o ganho maior é pessoal, em termos de você estar mais preparado para lidar com pessoas diferentes, para você se adaptar a peculiaridades de outras culturas. Eu acho que o ganho vai além do linguístico. Você, claro, vai desenvolver o seu inglês, você vai adquirir vocabulário, sua gramática vai melhorar, sua fluência vai ficar mais natural, mas eu acho que o ganho maior é pessoal, realmente. Vai além do linguístico. Vai ao fato de que você se torna uma pessoa mais compreensiva. Um cidadão do com o mundo, Um vamos cidadão dizer. do mundo, exatamente. Muito bom. E agora vamos falar agora sobre a aplicação, né? Pois é. As universidades americanas, como é que são o processo, né? A gente aqui no Brasil faz o vestibular, é aquela história, todos somos uma nota, né? É. Porque para passar no vestibular a gente faz aquela prova, a gente tem uma noção, querendo ou não, se vai ou não passar, de acordo com o número de acertos, de acordo com o nosso conhecimento prévio, o nosso desempenho que a gente avalia. Então, tem-se uma noção de uma avaliação por nota, querendo ou não, o vestibular daqui é uma avaliação por nota. Como é para entrar na faculdade americana? Pronto. Essa é uma grande dificuldade, às vezes, para os alunos brasileiros, né? Lembrar que essa nossa avaliação por nota, ela não é somente no nosso vestibular ou no nosso Enem. A vida toda, toda a nossa vida acadêmica é baseada em notas. É baseada em Sim. você fazer prova e provar que você sabe ou provar que você tem aquela performance desejada. Quando você vai se candidatar para uma universidade nos Estados Unidos, o próprio nome já é diferente, é se candidatar. Você vai oferecer as suas credenciais, e as suas credenciais não são apenas as suas notas
ou a sua performance acadêmica. Ela vai incluir também o componente humano. Quem é você, além de ser um bom aluno? Quem é você, além de ser aquele aluno que que ganhou medalhas nas Olimpíadas? Então, a parte humana, ela é muito diferente e ela tem realmente um papel grande. Então, o que eles chamam nos Estados Unidos é que a avaliação do aluno, ela é holística. Ela vai incluir as suas notas, obviamente, o seu histórico escolar, todos os ganhos que você teve em termos de, eu recebi medalha tal, eu fui aluno de destaque, isso tem um papel, né? Ou Mas seja, não faz é parte, mas tudo, não é né? central. Não é central. Então, falta aí também o que é que você vai mostrar do seu outro lado. Você faz o quê, além de você estudar? Você participa de um coral? Você faz algum tipo de atividade em prol de outras pessoas? É aquele aspecto que torna você, né? Essa Exatamente. peculiaridade, especificidade. Exato. Ninguém é só uma coisa. Todo mundo é um leque de coisas. Então, esse outro leque de interesses que você tem, por exemplo, o fato de você ler, o fato de você escrever poesias, o fato de você, eu tenho uma coleção, ou seja, outras atividades que você tenha e que também despertem o seu interesse, nos fazem conhecer você melhor. Então, isso é muito importante na candidatura para uma universidade nos Estados Unidos. E eu acho que isso é a principal parte. Eu tenho um contato, né, com pessoas que estão nesse processo de aplicação e eu acho que a parte de quem é você, além do acadêmico, qual é a sua história, por que você faz o que faz, né, o que é que te inspira. Essas são frases que a gente não tem essa cultura de responder, né, falar sobre a gente. Quando a gente fala bem cearenseis mesmo, assim, a gente está se amostrando. É verdade. Então, não tem uma cultura de falar sobre si. A senhora concorda que é a parte mais difícil falar sobre a história pessoal? Muito difícil, até porque, às vezes, o próprio aluno não se conhece. Ele se mede através das notas. Então, assim, eu sou bom porque eu tiro 10. Ou então, eu sou bom porque eu tiro 9,5. Então, o se conhecer, o se dizer assim, quais são as suas qualidades? Eu sou estudioso. Ok. Mas o que mais que você é? Você tem coragem? Você é organizado? Como é que você identifica essas qualidades em você? Então, esse se conhecer é muito desafiador. E como você disse também, às vezes, quando a gente vai falar de si, você é mal interpretado. Vão dizer, vixe, esse fulano adora se dizer que faz tal coisa, adora dizer isso ou dizer aquilo, como se a gente estivesse realmente, no bom cearenseis, se amostrando. Mas, na realidade, o que as universidades americanas procuram é alguém que se mostre, alguém que saiba quem é e alguém que diga, eu tenho as qualidades que a universidade está procurando. E essa é uma parte difícil, é uma jornada de aprendizagem. A senhora falou agora as qualidades da universidade. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, porque não existe... Aqui tem essa categoria, esse termo, melhor faculdade. Querendo ou não, aqui as pessoas ranqueiam, né? Mas lá eu creio que não existe melhor, assim, existe a mais adequada, né? O famoso best fit, né? Para você. Mesmo. Eu queria que a senhora explicasse como é que a gente adequa as nossas características ao perfil da faculdade, né? Bom, em termos de ranking, né, isso também vem muito da nossa necessidade de performance, dizer, não, se eu sou um aluno nota 10, eu quero ir para a universidade em primeiro lugar. Existe ranking nos Estados Unidos? Existe. Mas no Education USA, o que nós trabalhamos é que o aluno tem que buscar a universidade que vai dar a experiência acadêmica e de vida ideal para ele. Então, esse best fit que a gente coloca é o seguinte, é você encontrar a universidade que tenha características acadêmicas que são interessantes para você, ou que você busque, e às vezes pode ser algo completamente diferente do que você já vivencia na sua escola. Se você vem de uma escola muito pequenininha e você diz, eu gostaria de estar numa universidade enorme com muitos alunos, então é natural que você vá buscar essas características. Se você gosta da parte de experiência científica, você pode também procurar uma universidade que pode lhe dar essa oportunidade de já participar de pesquisas a partir do seu primeiro ou do segundo ano da universidade. E isso não tem a ver com o ranking, isso tem a ver com as características da universidade que você está buscando. Nós temos alunos que às vezes querem buscar universidades em que tenham uma comunidade grande de brasileiros.
porque ele acha que, não, assim eu vou me sentir melhor, eu vou me Mais sentir mais confortável, né? acolhido, Mais em né? casa. Mais em casa, vou ter facilidade de informações, um grupo a qual eu vou me conectar. Outras pessoas não, outras pessoas querem, não, eu quero ir para uma universidade onde não haja ainda brasileiros, quem sabe eu vou desbravar para outras pessoas. Então tem que Rapaz, é ver. um português da Exatamente. Então tem que ver o que é bom para você academicamente e você pensa nisso em termos presentes do que você está buscando, em termos futuros também, o que aquela educação vai lhe dar para o seu futuro profissional. Você tem que ver em termos de experiências que você quer ter, experiências de vida, não necessariamente acadêmicas, que aquela universidade pode lhe proporcionar, e também o perfil financeiro. Se aquela universidade está dentro das suas possibilidades financeiras ou se ela tem a possibilidade de lhe oferecer a ajuda financeira que você precisa. E eu queria saber agora, para quem aqui está assistindo e não conhece, o Education USA, o que seria, como é que ele ajuda os estudantes brasileiros, né, independente de renda, a alcançarem esse sonho de estudar nos Estados Unidos? Bom, o Education USA é uma rede de orientação e informação para quem deseja estudar nos Estados Unidos em universidades americanas. É importante ressaltar que essa rede é a fonte oficial de informação, porque ela é afiliada ao Departamento de Estado. Nós estamos em mais de 170 países no mundo e aqui no Brasil são 45 escritórios em diversas cidades. Todos os nossos escritórios estão localizados dentro de universidades, sejam elas públicas ou particulares, ou centros binacionais. Então, o nosso papel, além de divulgar as oportunidades as oportunidades para você se matricular ou estudar nos Estados Unidos, é realmente orientar quem está nesse processo, porque é um processo, às vezes, muito solitário, e às vezes o aluno não tem com quem conversar, não tem com quem tirar dúvidas, e o grande papel do Education USA é esse, é realmente orientar da melhor forma o aluno para que ele tome a melhor decisão possível. Por exemplo, na escolha de universidades, nós não interferimos, mas nós orientamos o aluno a verificar se as informações, se aquela é uma universidade que é reconhecida, para que depois, quando ele volte para o Brasil, o curso dele tenha pleno valor acadêmico. E é aquela história aí, se você vai ser feliz, né, na universidade, principalmente isso. Porque a gente conhece as grandes universidades, querendo ou não, assistimos filmes e mais filmes, escutando Harvard, Yale, Princeton, e entre outras, MIT, Ave Maria, no Homem-Aranha, se eu não me engano, o MIT foi citado. Então, é justamente para não ficar nesse ninho, né, um pequeno grupo de universidades conhecidas, né? Explorar as possibilidades e as oportunidades. Eu acredito que o Education USA orienta justamente isso para adequar com o perfil do candidato, não é isso? É isso mesmo. E existem quase 4.000 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, de diversos tamanhos, entre universidades públicas e universidades privadas, que vão muito além, é um número muito maior do que essas universidades que você citou, que são maravilhosas. Sim. Mas existem universidades bem menos conhecidas que oferecem uma educação de altíssima qualidade e uma experiência acadêmica que é ultra valiosa para os alunos. Então, a gente tenta, como você bem falou, o best fit, de ver qual é o melhor perfil de universidade para aquele aluno, mas no final, quem escolhe para qual universidade vai se candidatar é o aluno. Agora, aproveitando essa deixa, eu queria falar sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. A senhora é coordenadora da modalidade de graduação. Ele existe hoje em 3 modalidades, não é isso? É graduação, mestrado, doutorado? Ele, na realidade, é um programa só. E aí, a gente, apesar de ter mestrado e doutorado, ele é o Oportunidades Acadêmicas pós-graduação. Então, entendi. Mas como para pós-graduação nos Estados Unidos você ainda tem outros programas menores, mais curtos, a gente já define que é mestrado e doutorado. Sim. Então, sim, o programa Oportunidades Acadêmicas do Education USA existe desde 2006 aqui no Brasil. Tem a minha idade. Pois é. Nasci e o programa nasceu junto. Então, quem sabe o programa não nasceu para você? Olha aí. Vixe, né? Eu sou meio suspeito de falar. Pois é, aqui, né? Olha aí. Sou meio suspeito de falar. Você já está, como diz o outro, fardado com a nossa blusinha desse ano, aí, né? E ainda é toda bonitinha com
a comemoração das relações dos 200 anos, olha o só. nosso bicentenário. Então, o programa Oportunidades Acadêmicas, ele surgiu em 2006, ele é um programa apoiado pelo Departamento de Estado, conduzido aqui no Brasil pelo Education USA Brasil. Já atendemos, né, orientamos mais de 470 alunos nesses anos todos, e nesse tempo nós já tivemos dezenas de alunos que foram para os Estados Unidos selecionados, porque o propósito do programa não é dar a bolsa para o aluno, é preparar o aluno, dar todo o suporte para que ele faça uma candidatura competitiva. E quem é que vai dar a bolsa? É a universidade que recebe aquela candidatura. Então, por exemplo, você, João, tem uma lista de universidades para as quais você vai se candidatar, que não é igual à lista do seu colega. Exatamente. Então, e às vezes, mesmo tendo uma coincidência ou outra entre as universidades, é a universidade que vai tomar a decisão. Sim. Se ela tiver 3 alunos do programa Oportunidades Acadêmicas e ela vê, olha, são alunos excelentes, mas é a universidade que no final escolhe o perfil desse aluno é melhor ou é o que nós estamos procurando. E uma coisa interessante que eu aprendi durante essa jornada como aluno OPP, né, que a gente chama do Oportunidades Acadêmicas, é que a gente não se candidata, que isso é uma coisa muito diferente da realidade brasileira. A gente não se candidata ao curso. A gente escolhe, né, as nossas preferências, mas a gente não está colocando a nossa inscrição só naquele curso. A gente está enviando a inscrição para a universidade como um todo, né? É verdade. É tanto que você pode mudar, creio eu, né? Assim, começar a pensar de uma coisa. Pode explicar um pouco mais essa parte? Sim. Quando você entra na universidade americana, principalmente universidade e college, né, que tem o curso de 4 anos, os 2 primeiros anos são o que a gente chama de educação geral. Sim. Então, o aluno... Cristina, mas eu sei exatamente o que eu quero fazer. Eu quero fazer o curso X. Ok. Que pena. Pode ser que você, quando chegue lá, você até direcione as suas matérias para aquele curso ali, mas você tem até 2 anos, ou seja, os 2 primeiros anos, até o final do segundo ano, para você decidir e confirmar, sim, realmente eu quero fazer aquele curso. Você não tem pressão de dizer, não. É aquela história, a ansiedade, né? Que às vezes a gente fica meio perdido e você pode explorar os seus gostos, né? Sim. É o famoso curiar, eu adoro essa palavra. Ser curioso, curiar os seus gostos, né? Seus interesses e ver se realmente é aquilo que você se sente feliz fazendo, estudando, né? Exatamente. Você pode... até ter a plena certeza que aquele curso é o que você quer, mas após você fazer uma outra exploração, ou seja, como você diz, experimentar, você pode mesmo chegar e obviamente, você vai amadurecendo nesse processo e ver, olha, não era bem isso que eu queria, eu acho que eu quero uma outra área. E dependendo da universidade, você pode até sair com uma titulação que você vai ter uma ênfase maior no estudo de uma área, que é a chamada major, e uma ênfase menor no estudo de uma outra área, que é a minor. Então, isso também é possível dentro do sistema de educação nos Estados Unidos, de educação superior nos Estados Unidos. Essa variedade, essa possibilidade é realmente um processo muito enriquecedor para o aluno que faz a faculdade nos Estados Unidos. Eu acho muito isso interessante, porque, querendo ou não, abrange todas as versões que temos, né? Eu cito, por exemplo, que eu gosto muito da comunicação, do jornalismo, sim, mas eu também gosto muito da ciência, de Olimpíadas Científicas. Então, eu acredito que a experiência americana pode proporcionar, não só a mim, a outras pessoas também, por exemplo, tem gente que gosta de cinema e outra gosta de física ao mesmo tempo, pode proporcionar essa grande dualidade, né, essa experiência. Sim. Eu diria até mais, eu acho que nós não somos seres que somos... o mundo de hoje, né, não de hoje, mas de recente, já tem demonstrado que nós temos... Não que nós temos que ter diversos interesses, mas nós somos múltiplos. Uhum. E essa flexibilidade, ela tem que ser refletida realmente na educação. Então, não há uma questão de você só poder fazer aquilo. Você pode ser mais de uma pessoa, você pode desenvolver mais de um interesse, e eu acho que isso adiciona ao fascinante estado que é você ser humano, que é você estar sempre atento e aberto a outras influências e a outros conhecimentos. É o famoso você ser você, né? Você ser o ser humano que vive, que sente diversas emoções, às vezes contrárias, vive várias coisas que também são às vezes contrárias,
E a vida é assim. Agora, aproveitando que a gente está falando de oportunidades acadêmicas, ele abriu a inscrição recentemente, né? Foi no fim de outubro, para a Exatamente. modalidade graduação. E vai até dia 22 de dezembro, se eu não me engano. É isso mesmo. Eu tomei aqui uma puxada de orelha do nosso coordenador, Jeff. Aproveitando aqui, vamos dar uns abraços aí à galera do Oportunidades Sim. Acadêmicas. Jefferson Couto, Elisa Machado, Bruna Meira e tá faltando... Simone Ferreira. Simone Ferreira, Olha só, isso aí. um beijo a todos e aos meus colegas também, né, do OPT, os grandes colegas. E eu queria que a senhora explicasse um pouco dos benefícios, né, do suporte de ser escolhido e como funciona o processo, a decisão é de vocês, é dos coordenadores, como é que funciona? Bom, primeiramente, né, por favor, sigam nossas redes sociais, Education USA BR, tá? @Education USA BR. E o da Cristina é Education USA UFC. UFC, exatamente. Então, lá nas nossas redes sociais, né, Education USA Brasil, que é exatamente o BR, você vai encontrar os posts do programa Oportunidades Acadêmicas e lá vai ter o link para inscrição. É importante a gente mencionar que o link, o que o programa faz? O programa, como eu já falei, ele dá suporte ao aluno competitivo, que tem domínio da língua inglesa, para fazer uma candidatura competitiva. Então, o programa vai financiar o quê? O programa financia todo o material de estudo que o aluno precisa para fazer as provas que são exigidas para o processo de aplicação. Sim, existem algumas provas que você precisa fazer. Entre elas, a prova de proficiência da língua inglesa, para provar que você tem o nível de inglês necessário, mínimo, para que você esteja numa universidade americana. Existe também a prova de conhecimentos gerais, que não relata conhecimentos gerais relacionados ao ensino médio, para saber se você está preparado para a vida acadêmica de ensino superior, de nível superior, que é o SAT ou o ACT. Essas provas também são oportunizadas no programa. Fora isso, você vai ter um mentor junto com você, que é um advisor, né, um orientador da rede Education USA, que pode estar na sua mesma cidade ou não, tá? Porque todo o programa ele é conduzido virtualmente. Você vai ter o suporte logístico do programa, caso você more, como nós temos alunos que moram em Porto Velho, né, participantes que moram em Porto Velho, lá não tem a possibilidade de você fazer o TOEFL. Então, eles vão fazer o TOEFL, foram fazer o TOEFL em Brasília. Então, a passagem foi paga pelo programa, o hotel também, a alimentação também, o transporte para o local da prova, toda essa parte logística é paga pelo programa. E ainda tem os encontros, né? Ainda tem um encontro, né? E tem também as traduções, né? Todas as taxas que são necessárias para envio de documentação, para envio de resultado, tudo isso é pago pelo programa. E tem ainda uma outra coisa. Quando o aluno é aceito, né? Ou seja, no final, todo mundo enviou as suas candidaturas, quem sabe você é aceito, né? Vixe! Torcendo Estamos bastante, rezando aqui. Né? E aí, Cristina, agora vai ter a parte do visto. Então, o programa também paga o passaporte do aluno, caso ele não tenha, paga as taxas de visto e paga também a viagem para ir tirar esse visto. Como, por exemplo, você aqui em Fortaleza, Recife. Você vai para Recife. Então, tudo isso é oportunizado, é feito pelo programa. E, no final ainda, a sua passagem para ir para os Estados Unidos. Vixe, olha aí, rapaz, você não pode perder essa oportunidade. Eu já estou feliz que eu estou no meio desse programa. Pois é. Agora você tem que garantir a sua inscrição lá para ser avaliado, tá concorrendo ali. Querendo ou não, é uma competição difícil, né? É aquela história, são os melhores e os melhores. É uma competição muito acirrada em todo o Brasil. Qualquer pessoa do interior, todo mundo pode se inscrever. Todo mundo pode se inscrever. Não tem taxa de inscrição, isso é importante falar. Né? E é tudo virtual. Quais são as nossas exigências? Você tem que ser um aluno do ensino médio que termine agora em 2024 ou em 2025. Ou seja, você estaria no terceiro ano. No segundo e terceiro. Exatamente. Pode fazer no segundo. No segundo, que eu digo, se você estivesse agora no segundo, mas no ano que vem você vai estar no terceiro. Tá. Né? Ou então, ou terminando o ensino médio agora em 2024, ou que você vá terminar em 2025. Certo. Né? Isso para qualquer aluno, seja de escola pública ou de particular. Né? Então, isso não é um impedimento. O que nós vamos avaliar do aluno? O nível de inglês dele,
se é adequado para o que nós estamos procurando, não só o que nós estamos procurando, mas o que a gente já sabe que as universidades esperam, e se ele é academicamente competitivo, se tem atividades extracurriculares, lembra o fator humano, que Sim. sejam interessantes e também que venha de um contexto financeiramente limitado ou financeiramente desafiador. Ah, Cristina, mas quanto é que você vê? Né? Assim, a pessoa tem que ter um salário até quanto? A família tem que ter ganho tanto. A gente faz uma avaliação bastante variada. Então, a gente sempre coloca o seguinte, se você estiver na dúvida, Aplica. você aplica. É aquela história, melhor o não você aplicar. já tem, é melhor Pois é. tentar o sim. Eu gosto de Exatamente. levar esse lema para a vida, o não já está garantido desde sempre. Se você não ir lá e tentar, não vai dar certo. Nunca vai dar certo. E uma coisa importante, tá, gente? Os documentos que nós pedimos, né, ou seja, a ficha de inscrição, você vai preencher toda em inglês. Mas os documentos que nós pedimos, eles não precisam ser traduzidos. Eles podem ser enviados em português, sem problema nenhum. Basta você enviar no formato PDF. E minha dica é, responda com sinceridade todo aquele formulário, porque aquele formulário vai ser muito interessante, porque é baseado nos formulários das faculdades americanas. Então, tudo aquilo ali, às vezes aparece lá comida, roupa, não sei o quê. Isso vai ser importante. Por incrível que pareça, vai ser importante dar trabalho. Você que já passou pelo esse preenchimento, João, você acha o nosso formulário parecido realmente? Muito parecido. Ajuda muito, porque você já no início do ano, normalmente esse formulário a gente preenche ali em outubro, né? Que começa a abrir 1º de outubro, o formulário financeiro. Então, o formulário do Education SA dá a você pelo menos uma noção, uma base, uma estimativa de preço mensal que você gasta de gasolina, de roupa, de comida. Se você não tiver um controle, você pode estimar, né? Uhum. Então, isso ajuda muito na hora do preenchimento oficial do formulário financeiro para enviar para as universidades americanas. Eu acho que foi um dos fatores... Eu fiquei direto comparando. Rapaz, será que isso está certo? Será que não sei o quê? Isso é muito interessante. Parece que é besteira, mas não. Todos os itens são muito importantes para a decisão. E olhe, cuidado, que se você enviar no último dia, saberá. É verdade, a gente sabe. Ele sabe. A gente não julga, mas a gente sabe. Eu enviei ano passado, no último dia, 1 de janeiro, enviando a aplicação. Olha aí, olha aí. Vocês têm sorte que vocês não vão passar um ano novo, nem o Natal preencher. Pronto, porque termina no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro, é verdade. Gente. Não percam essa data para você ter a oportunidade de conseguir, né? Garantir essa vaga, quem sabe, para custear, porque é um processo, querendo ou não, caro. Sim. É um processo muito caro. Vamos estimar aqui quanto mais ou menos seria? Olha, vamos lá. Você pensar aqui, né? Engraçado que esse custo, é interessante você perguntar isso, porque ele vai variar dependendo da sua lista de universidades. Então, vamos pensar aqui. Se você tem uma lista, digamos, de 5 universidades que você tem interesse. Essa lista de 5 universidades, 5 delas aceitam somente o TOEFL como prova da sua proficiência. Então, você já sabe que você vai ter que fazer o TOEFL. Mas isso não é muito verdade na maioria das universidades. Elas têm uma tendência... Hoje tem uma diversidade, né? Tem uma diversidade de testes. Então, o Duolingo. Tem o Duolingo, né, o DET, né, e aí é interessante se você pensar, existem universidades que não aceitam o Duolingo? Existem. Mas se você tiver uma lista de 5 universidades e 4 delas aceitarem o DET, você pode pensar assim, poxa, talvez eu deva tirar essa 5ª universidade que não aceita o DET e ficar só com as universidades que aceitam o DET, porque o DET ele tem um valor menor do que o TOEFL. Então, pensando aqui, se você vai fazer um dos dois, né? Pensar que o TOEFL hoje custa $240 e o DET custa $65, você começa a fazer as contas, né? Isso mentalmente você começa a fazer as contas. Você vai aplicar, será que você vai conseguir uma dispensa daquela taxa? Da taxa que você paga, uma isenção, lembra, né? Para você poder se candidatar. Não tem a taxa do Enem? Lá também tem a taxa das universidades. E é para cada, não é uma coisa geral. Exatamente, também tem que ver isso. Isso é verdade, para cada uma delas. Então, você vai somando e vendo, além de outras coisas, como a tradução dos seus documentos, né? Que algumas universidades requerem oficial, exatamente, ainda tem que ver isso. Né? O envio dessas notas, as notas que você vai fazer. Então, pensando em tudo isso aí, você tem talvez entre
2.800, $3.000, dependendo, isso aí realmente varia muito, dependendo do número de universidades. E imagine também o seguinte, imagine que você, apesar de ter toda a confiança no seu inglês, quando você foi fazer a prova, você não conseguiu o score necessário, né? Não conseguiu o Aí resultado. terá que repetir. Você terá que repetir. Isso acontece demais. Isso acontece demais, né? É verdade. Querendo ou não, tem uns fatores externos, o nervosismo, a ansiedade, Exatamente. é o emocional. O emocional prejudica muito qualquer prova. Demais. Então, assim, você ter em mente que você vai precisar investir, talvez novamente, isso também ajuda a você a variar esse preço aí. Né? Então, quando a gente fala nesse valor entre $2.500 e $3.000, a gente está englobando também todas essas possibilidades. E também, quando a gente pensa nos custos, a gente não está realmente só analisando a questão de, a prova é tanto, o envio é tanto, a taxa é tal, o CSS Profile, que é o perfil financeiro, é tanto. Não, a gente está realmente pensando em todo o investimento. Por exemplo, se você vai fazer a prova, você vai ter o deslocamento. Ainda tem isso, que há cidades que não tem local, né? Não tem polo de aplicação. Não tem polo de aplicação. Se você vai ter que ir, por exemplo, não, eu vou poder fazer em casa, mas eu vou ter que me deslocar para um local que tem uma internet melhor. Então, tudo isso é custo. Fora os custos que, se você passar, aí tem taxa de visto, taxa viagem, de visto. né? Se você não... Por exemplo, aqui a gente não tem o embaixada para tirar o visto. O consulado, é verdade. Consulado para tirar o visto. Você tem que ir para outra cidade. Aí verdade. tem viagem para ir para os Estados Unidos, querendo ou não. Tem uma taxa que também vem depois da aplicação. Exatamente. Então é muito bom que o programa já cobre tudo isso para você justamente ficar preocupado apenas com a sua aplicação no sentido de ideias, de escritas, de conteúdo. E tem mais uma coisa que o programa cobre. Que quando você chega nos Estados Unidos, né, você acabou de chegar, o programa manda para você, né, ou seja, você na realidade já leva um cartãozinho com um valor para que você possa fazer, digamos, as suas primeiras... Vixe, essa eu nem sabia. Os primeiros gastos, eu tá, estou gente? descobrindo agora. É o que a gente chama de traveling allowance, né? Ou seja, é um pequeno valor que a gente disponibiliza para os alunos em forma de um cartão de viagem, né? Um travel money, para que você possa fazer aquelas pequenas coisas. Você chegou, precisa, sei lá, comprar alguma coisa, uma coisa básica, né? Para que você não chegue absolutamente sem nada. Porque né? Também você não tem que levar a casa todo dia com você, né? Exatamente. Porque a gente não aconselha, viu, gente? A gente já aconselha o aluno, por exemplo, Cristina, eu já devo levar, se eu vou estudar numa cidade fria, já devo levar meu casaco daqui? Não. Você deixa para adquirir lá. Certo. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, só que é uma dúvida que acontece. O que seria a necessidade financeira demonstrada e a diferença dela para bolsa de mérito, por exemplo, bolsa de estudos, então, mérito acadêmico? As bolsas de mérito acadêmico, né, que também você pode pensar a bolsa também incluindo as bolsas de mérito de talento, né, ou seja, talento artístico, talento esportivo, né, ou seja, talento musical também, que são outros tipos de bolsa de mérito, elas muitas vezes têm limites. Então, alguns tipos dessas bolsas de mérito, elas podem ter limite financeiro, né? E também, tipo assim, você tem características X, isso é sempre relacionado ao seu mérito acadêmico, ou seja, suas notas realmente, sua performance acadêmica, mas elas podem ter limites financeiros. Não importa que tipo de aluno você seja. Cristina, esse é um aluno X que tem condições financeiras de arcar com isso. Esse é um aluno Y que não tem condições financeiras. Mesmo assim, eles vão ser julgados apenas pelo mérito acadêmico. E eles fazendo, digamos, tendo as características que a bolsa pede, eles vão ganhar essa bolsa de qualquer forma. Algumas bolsas de mérito são competitivas e outras não. Algumas bolsas de mérito você tem que enviar uma candidatura separada, outras não. Então, é sempre bom ver qual é o detalhamento daquela bolsa. Quanto que ela vai lhe dar, quantas vezes ela pode ser renovada, se ela é dada o dinheiro completo só uma vez ou se ela é repetida, ou seja, você pode aplicar novamente para ela cada ano então, que você está lá. Você tem que pegar todas essas informações, porque são esses mínimos detalhes que mudam tudo. Esse mínimo detalhe. Já a bolsa, por necessidade financeira, você vai ter que demonstrar a sua necessidade financeira. E as universidades são muito claras em dizer, olha, nós temos essa bolsa, nós nos comprometemos a cobrir
o valor que você não pode pagar. Então, vamos imaginar aqui, se aquela universidade custa $50 mil por ano, e você demonstrou no seu formulário financeiro que a sua família só tem condições de arcar com $3 mil por ano, aquele restante a universidade cobre. Mas a universidade tem que ser bem clara em dizer, olha, você não importa o quanto você precise, a gente vai cobrir. E, claro, isso também tem um peso na hora da admissão. Mas as universidades também, que têm essa possibilidade, elas são muito claras em dizer é extremamente competitivo, o tanto de necessidade financeira que você tenha pode impactar na capacidade. E tem algumas que não olham, né? E tem algumas que não olham. E outras vão dizer, não importa o quanto de você precisa, a gente vai cobrir, né? Essas são as universidades. Obviamente, é bem mais competitivo, mas é possível, Cristina? Sim, é possível. Já teve alunos do OPP que foram para essas universidades e tiveram seus custos cobertos completamente, inteiramente? Sim. E quando a gente fala de custo completo, é a parte acadêmica, ou seja, suas aulas, a educação que você vai receber, a hospedagem, a alimentação e para alguns até materiais e ainda, para algumas universidades, eles cobrem inclusive, as passagens para o aluno voltar para o Brasil nas férias. Rapaz, está bom demais. Até a passagem para voltar. Até a passagem para voltar. Rapaz, desse jeito eu quero ir para aí. Rapaz, mas é muita oportunidade, né? Outra realidade no quesito oportunidade educacional. Sim. E isso é uma coisa que qualquer área vai ter, né? Tipo, não importa se você escolhe, por exemplo, cinema ou ciência da computação, essas coisas. Exatamente. Sempre vai ter muitas oportunidades, é mais o aluno trilhar o próprio caminho, não é isso? É interessante você falar das áreas, porque só para deixar claro, no Oportunidades Acadêmicas, nós não aceitamos alunos que queiram medicina, veterinária, odontologia, fisioterapia. E psicologia, direito também não. Por quê? Porque essas áreas nos Estados Unidos, elas são pós-graduações. Então, por exemplo, para você entrar para a medicina, você primeiro tem que ter tido um bacharelado. Então, não é o que nós fazemos no Oportunidades Acadêmicas. Que é considerado como se fosse um tipo de mestrado. Algo tipo. Exatamente. Mas, por exemplo, para você ser um psicólogo clínico, só com PhD. O fisioterapeuta só com PhD. Mas mais experiência, uma ruma de tempo, né? Que é o diferente aqui da gente aqui no Brasil, né? Quando você termina o bacharelado de fisioterapia, você já é fisioterapeuta. Bem, está quase aqui na hora do fim. Infelizmente. A gente podia ficar conversando. A gente podia estar falando aqui até os Estados Unidos, conversando na viagem todinha sobre a aplicação. Mas eu gostaria de agradecer muito a senhora, professora Cristina, por essa conversa informativa sobre, né, o Education SA, esse processo de aplicação. E eu queria que a senhora, na sua mensagem final, qual conselho você dá aí para essa juventude que está assistindo para começar a planejar? Porque a gente começa, o ensino médio americano conta desde o 9º ano do ensino fundamental no ensino brasileiro, né? Então, o que é que a senhora dá de conselhos para esse jovem que ali está no 9º ano e quer construir um perfil adequado, né? Que isso demora, tem que ser uma coisa feita antes. Normalmente é muito difícil uma pessoa chegar no 3º ano sem uma bagagem, né? E querer aplicar é mais complicado, porque não tem, como a senhora me fala, um pessoal, nem um acadêmico, né? O extracurricular. Então, o que é que a senhora dá para aquela pessoa que está ali no início, no 9º, 1º ano e quer aplicar para fora quando chegar no 3º ano? Bom, primeira coisa, se você ainda não domina o inglês, consiga dominar o inglês. Comece a aprender, busque dicas, né? Hoje em dia a gente tem a internet, vídeos no YouTube, dicas, tem serviços, tem programas que ensinam inglês gratuitamente. Hoje a gente tem muitas possibilidades de expandir o aprendizado da língua inglesa. Eu não sei se ainda existe o Busuu. Eu me lembro do Busuu há muito tempo atrás, era uma plataforma. Eu não sei se ainda existe, mas existem outras plataformas que também são muito boas. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem dicas de materiais de língua inglesa que vocês queiram, podem entrar em contato comigo, né? A gente vai deixar depois o Education USA UFC, vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo essas dicas sem problema nenhum. Então, só entrar no arroba, né, do Education USA e entrar em contato. Aqui também tem o Education USA Unifor, lá na Universidade de Fortaleza, que também tem todo esse apoio, todos esses recursos. É verdade. E aonde você estiver ouvindo, se tiver um Education USA pertinho, tiver curiosidade, vá lá, liga,
dá uma ligada e descobre lá as questões. Então, além do inglês, é você explorar seus interesses, né? E busque na cidade as oportunidades para você fazer esse trabalho extra. Às vezes é na sua igreja, às vezes é no seu centro comunitário, às vezes é na biblioteca. Participe. No esporte. No esporte, explore seus interesses. Ou seja, não. Obviamente que você tem que estudar, as suas notas continuam sendo importantes, mas elas não são o único aspecto seu. Então, explore os seus interesses, se conheça cada vez mais e acumule experiências para quando você chegar e se candidatar, a gente vê, uau, essa pessoa é maravilhosa, um well-rounded student, né? Ou seja, aquele aluno... uma palavrinha legal. Pois é, esse aluno que a gente vê que é 360. Muito bom. Tá. Novamente, eu quero agradecer demais. É ótimo ver a senhora aqui. Já foi minha coordenadora do IBEU Ceará, cara. Sim. História antiga. E eu agradeço todo o trabalho que a senhora faz no Education SA, no Oportunidades Acadêmicas, especialmente comigo, que é minha coordenadora também. Virou de novo minha coordenadora do Education SA agora. É verdade. Duas vezes coordenadora em situações diferentes. Às vezes eu me sinto que eu estava até sendo preparado na época do IBEU Ceará. Será? Mas será? Que o IBEU Ceará é um espaço americano, né? Tinha muito a influência com o Education USA, não é? É verdade. O IBEU Ceará, por sinal, é fruto desses 200 anos de relações Brasil e Estados Unidos, né? Nós fomos fundados em 1943, somos uma associação cultural sem fins lucrativos, e a função do IBEU sempre foi os 3 pilares: divulgar a língua inglesa, né? O aprendizado da língua inglesa, promover esse aprendizado, divulgar a cultura americana numa promoção de entendimento, ou seja, tanto era para divulgar a cultura americana, mas também promover a cultura brasileira. E o terceiro pilar, que sempre foi facilitar o acesso de brasileiros à educação nos Estados Unidos. Olha só, e muito obrigado novamente. E eu agradeço também à Organização Educacional Farias Brito e o Projeto Pitagóricos pelo apoio constante na realização desse podcast tão informativo, de conteúdo, de ideias e de temáticas educacionais. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim e eu quero agradecer todo ao pessoal aí de casa, acompanhar esse episódio. E, além disso, por favor, deixem aí nos comentários se você está aplicando aí qual é a universidade do seu sonho, né? A gente tem uma diversidade muito ampla, muita... como é que a gente fala? Especificidade, né, do estudante, cada um tem seus gostos. Bota aí a universidade e a major que você quer. Seria interessante ver, né? É verdade. E para vocês que estão sonhando, né? Sonhadores para estudar fora, que vão se tornar realizadores, eu trouxe essa frase da defensora dos direitos humanos e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Até mais, galera. Muito obrigado.